Começaria com O Jardim das Cerejeiras, do Tchekhov, dirigido pelo Eduardo Tolentino de Araújo. Um espetáculo que mostra a força de um clássico quando o clássico é muito bem feito, que estreou já nos primeiros dias de janeiro e que foi um tremendo sucesso de público. Tô na Fazenda foi um espetáculo muito interessante também, direção do Rodrigo Portela, que, na minha opinião, é um dos diretores mais destacados desse ano, se não o mais destacado, que além do Tô na Fazenda, ele apresentou As Crianças também no segundo semestre. Logo em seguida, em abril, estreia O Mistério de Irma Vap, dirigido pelo Jorge Fajala, que vem com toda aquela bagagem do Marco Nanini, do Tem La Torraca, dirigidos pela Marília Pêra. Então é um susto, né, pensar que estavam fazendo aquele espetáculo de novo. E aí a gente viu um Irma Vap completamente diferente, com o Matheus Solano e o Luiz Miranda nos papéis principais, né? Então já temos uma comédia muito bacana nesse primeiro semestre. Outra coisa que eu destaco desse início de ano, que aí já é mais também maio, que é o trabalho do Lume, com um nome dificílimo que eu vou ter que colar aqui, que é Kintsugi Sem Memórias, que faz uma reavaliação da trajetória do Lume, que é um grupo de teatro muito voltado para pesquisa, e eles fazem uma análise ali dos prós e dos contras dessa influência do meio acadêmico no trabalho deles, na postura deles. Tebas Land, dirigido pelo Vítor Garcia Peralta, com um texto do Sérgio Blanco, que é um dramaturgo que eu já tinha adorado no ano passado. Tebas Land volta com essa história da autoficção, mostrando a questão de um dramaturgo que vai para uma penitenciária para criar uma história relativa à próxima peça dele, que é muito interessante. Também um destaque do primeiro semestre é De Volta a Heinz, um monólogo dirigido pela Cássia Goulart, com interpretação do Pedro Vieira, que mostra um pouco dessas desigualdades do Brasil, né, e de como uma pessoa tem ou não chance de transformar a sua realidade. Olha, eu posso dizer que no segundo semestre eu muitas vezes me surpreendia que eu via uma peça muito legal a cada semana. Um grande exemplo de dramaturgia é Casa Submersa, a montagem da Velha Companhia, um grande texto escrito pelo Kiko Marques. Traz grande profundidade por abordar questões familiares influenciadas pelo meio político do seu tempo. Dessa vez, o Kiko Marques traz à tona a questão do poder dos velhos coronéis que continuaram mandando por muito tempo e talvez continuem mandando sob outros disfarces até hoje, né? A gente teve grandes monólogos, grandes solos. Surpreendente, assim, de cara, foi ver Balada dos Enclausurados, que é um projeto desenvolvido pelo Eric Lenati e pela Érica Montanheiro, a dupla de atores e diretores. Eram dois solos, um dirigia o outro e um texto do outro, e os dois espetáculos formavam um programa de 3h30, mais ou menos, no meio de uma instalação, uma coisa muito bacana, apresentados na sequência, que era um arroubo, assim. O Lenati faz um trabalho de ator sensacional, mostrando a loucura do Nijinsky, muito associada aos dias atuais, à polarização do Brasil, e tem um número de dança no final que só não chora quem é muito duro, né? Eu chorei, enfim, talvez muita gente não tenha chorado, mas foi a minha emoção. O público que acompanha, que curte o Gregório do Vivier nas redes sociais, no Porta dos Fundos, na imprensa, foi ao teatro ver Sísifo, um monólogo protagonizado pelo Gregório, que trabalhou em parceria com Vinícius Calderoni para falar um pouco da dor e delícia de ser brasileiro, né? A Denise Fraga, com o espetáculo Eu de Você, reafirmou essa autoralidade que ela vem desenvolvendo há tanto tempo, né? A Denise recorreu a histórias pessoais, coletadas em entrevistas, em pesquisas, com um público anônimo, e desenvolveu uma dramaturgia em que ela interpreta esses personagens, homens, mulheres, crianças, velhos, contando histórias do cotidiano deles, que vai de situações que enfrentaram machismo, que enfrentaram homofobia ou que enfrentaram desilusões, para reconstruir esse painel humano que é muito bonito. O tema da diversidade, tão debatido e tão explorado em 2019, se fez representado no teatro com o espetáculo Brian ou Brenda, um texto do Franz Kepler, que ganhou a direção da Yara de Novaes e do Carlos Gradin. No final do ano, a gente teve duas surpresas. Uma surpresa que já era bem conhecido de grande parte da nossa bolha, pelo menos, que foi uma remontagem dos Sete Afluentes do Rio Ota, dirigido pela Monique Gardenberg, que foi aquele espetáculo, sensação lá em 2003, que muita gente viu, muita gente adorou, muita gente se apaixonou, e que volta à cena agora com pequenas modificações no elenco e com a mesma carga, com a mesma intensidade e com a mesma força, na minha opinião, de 16 anos atrás.
Na reta final de 2019, um outro espetáculo que me chamou muita atenção também foi o Samba Futebol Clube, um musical com dramaturgia e direção do Gustavo Gasparani, que fala das duas grandes paixões brasileiras, né, que é o samba e o futebol. E eu confesso que eu não sou nenhum sambista de alma e muito menos gosto de futebol. Mas eu acho que o Gustavo foi muito feliz ali, porque ele fez um retrato de um Brasil que era feliz e não sabia. Na minha explicação é o seguinte: Samba Futebol Clube foi montado para estrear em 2014. Estreou em maio, um mês e pouco antes da Copa do Brasil, antes do 7-1 que detonou a autoestima de todo o país. Então, o que a gente viu no palco agora, 5 anos depois, quando ele chega a São Paulo, foi um espetáculo feliz, de um Brasil feliz, e eu acho que isso estava fazendo falta no palco. Nesse ano tão pesado e tão simbólico também, eu acho, para a nossa cultura, né? Porque não deve ter sido à toa, porque foi uma grande coincidência, né? Que a gente perde Bibi Ferreira, Antunes Filho, João Gilberto, e gente que é a máxima desse Brasil, que canta e é feliz, né? E que morreu num ano em que os artistas estão sendo muito questionados, que estão sendo muito difamados até, e que a gente começa a enterrar um pouco essa imagem do Brasil, dos seus grandes ídolos, que daqui a pouco não vai existir mais.